convidar os irmãos para abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 30. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, do versículo 24 ao versículo 30. Temos estudado aqui sobre a vida do rei Josias e hoje nós estamos finalizando essa série de pregações. Capítulo 23 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as suas provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de ler, de estudar sobre a vida de homens de Deus, Pai, que andaram com o Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o nosso coração e nos conduza aqui nessa manhã, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, para meditar, para ouvir, para refletir sobre aquilo que é vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Nos conduza, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai, glorifique o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Temos estudado sobre a vida do rei Josias. Nós vimos que, mesmo em meio a uma família que era um desastre, Deus resolveu chamar Josias. Deus resolveu tomar aquele jovem que com apenas 16 anos de idade começou a buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aos 20 anos de idade empreende ali uma verdadeira faxina no reino, começa a quebrar os altos, os altares, as mesas de sacrifício, por causa dessa busca a Deus, por causa dessa vida com Deus. Josias, aos 26 anos de idade, ele faz uma faxina também, dentro do templo. Ele restaura no templo o altar do sacrifício ao Senhor, os sacerdotes voltam a sacrificar ao Senhor, é instituída ali a Páscoa. Josias entra em aliança com o Senhor, percebendo que a sua identidade estava no Senhor. Ele não tinha qualquer outra razão no seu coração para buscar identificação, para buscar segurança, para buscar conforto ou qualquer outra possibilidade de satisfação aqui na terra, de completude aqui nesse mundo que não fosse no Senhor. Josias percebe que a sua vida só tem sentido no Senhor.
ele percebe que o significado maior da sua existência é o Senhor. E é por isso que ele se devota a Deus de todo o coração. E a declaração que Deus mesmo faz a Josias é que, porque o coração de Josias se enterneceu do Senhor, se encheu de amores pelo Senhor, olhava para Deus e de fato percebia em Deus toda a sua fonte de satisfação e alegria. Josias não era como o povo, como diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, que estava cavando cisternas rachadas, que não retém água, para encontrar nelas a sua satisfação. Mas ele percebeu no Senhor de verdade um manancial de águas vivas, e desse manancial ele bebia águas profundas, águas que de fato saciavam a sede, águas que de fato lavavam o coração de toda a impureza, de toda a malícia, de tudo aquilo que de repente poderia afastá-lo do Senhor. Josias é um homem que tem um encontro com Deus de verdade. Eu creio também que homens como o sacerdote Ilquias, pai do profeta Jeremias, homens como o próprio Jeremias, como Abacuque, como Sofonias, que eram os profetas que profetizaram nessa época a palavra do Senhor, outros que de repente ali tiveram essa mesma percepção de Josias, fruto da graça de Deus, da ação de Deus no coração, empreenderam também essa busca ao Senhor, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, passaram também a buscar ao Senhor. A gente, quando vê aqui o texto que nós estudamos semana passada, do segundo livro das Crônicas, percebendo ali que o povo anuiu a aliança, o povo compreendeu esse sentido de aliança, o povo entrou nesse processo também junto com Josias. Quando a gente vê aquela celebração da Páscoa como sendo uma das maiores celebrações no que diz respeito a essa festa, a esse significado do Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós vemos ali também o povo participando. O templo havia sido restaurado, estava reformado, o culto voltou a acontecer, o povo enchia o templo, o povo estava participando das festas, o povo estava buscando alguma satisfação em Deus também. Aparentemente, o que percebemos quando lemos o texto de Crônicas, do segundo livro das Crônicas, era que o povo estava na mesma caminhada do rei Josias. Entretanto, irmãos, esse texto que nós lemos hoje revela para nós uma outra face, aquela face que Deus percebe, aquilo que Deus enxerga quando o homem não consegue enxergar, porque é muito fácil a gente disfarçar aquilo que está no coração. Em tempos de rede social, onde casamentos andam mal e se colocam lindas fotos, como se tudo estivesse bem, em tempos onde a superficialidade e a hipocrisia tomam conta do coração e as pessoas caminham com um sorriso no rosto, quando o coração está completamente devastado, onde cultos são repletos de pessoas que levantam as suas mãos, que oram, que choram, que sentam, que pacientemente ouvem uma pregação, que muitas vezes participam de ministérios, entretanto com o coração cheio de idolatria, com o coração repleto de outros sentimentos, não tem expectativa pelo Senhor, mas tudo isso é velado, porque o que importa é aquilo que os outros estão vendo. O que importa é aquilo que nós passamos para as pessoas, o que importa é a roupa que nós vestimos, é a forma que nós andamos, são as palavras que nós dizemos, é o nosso comportamento. Nós somos pessoas acostumadas, treinadas a repreender comportamentos, mas nós não nos aprofundamos naquilo que está no coração. Nós não buscamos esse discernimento da parte do Senhor, nem para compreender e tratar o nosso coração diante de Deus, nem muito menos para olhar aquilo que é essencial, aquilo que é radical nas nossas relações interpessoais. Nós muitas vezes olhamos e punimos por aquilo que nós vemos, mas nós não paramos para perceber toda a movimentação que há dentro do coração, porque muitas vezes, irmãos, não haverão erros, não existirão quedas, coisas visíveis, mas as coisas que estão profundas, arraigadas no coração, essas passam muitas vezes desapercebidas, e essa era a caminhada dos fariseus. Talvez no tempo de Josias aqui, se os fariseus existissem nesse tempo, eles olhariam para o templo cheio,
Talvez nos dias de hoje, onde o que importa para muitas igrejas é o número, onde o que importa para muitos pastores, para muitos líderes, que se levantam aí como muito populares e coisas do tipo, é o movimento, é o número. Jesus nunca se importou com isso, nem muito Deus. Ele olha para essas coisas e fica impressionado com essas coisas. Quando, por exemplo, lá em João, no capítulo 6, o Senhor Jesus havia feito ali a multiplicação de pães e peixes, ele entra no barco, vai para o outro lado, para a outra margem, ele estava lá, os seus discípulos já tinham ido à frente, e quando ele percebe ali, vários barcos o estavam seguindo. E quando Jesus chega lá do outro lado, ele traz para aquela multidão um discurso muito duro, porque Jesus, ele não está encantado ou impressionado com aquele grande número, e de repente para pensar e olha, nossa, como Deus está fazendo o nosso ministério prosperar, como as coisas estão caminhando bem. De repente poderia até passar no coração de Judas a perspectiva, porque ele era ladrão, a perspectiva de dizer assim, olha, nós vamos ter uma arrecadação muito boa esse mês aqui, ou esse tempo aqui, porque olha a multidão como está nos seguindo. De repente essas coisas encantam aqueles que olham também de forma superficial, mas o Senhor Jesus enxerga o coração. Quando Jesus então ele traz um discurso duro sobre aquele povo, ele diz que a sua carne é verdadeira comida e que o seu sangue é verdadeira bebida. Jesus não está chamando ali o povo a atos de canibalismo, entretanto, a um relacionamento íntimo com ele, a se alimentar dele e a viver por meio dele. O povo começa a achar aquele discurso duro, muito estranho. Ora, em dias que são muito parecidos com os nossos, os discursos são aqueles que servem como resposta à coceira que nós sentimos no ouvido. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre isso, que nos últimos dias os homens se cercarão de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se entregarão a fábulas. Jesus olha para o coração daqueles homens e diz assim, olha, vocês não me seguem porque vocês viram sinais, e esses sinais, eles revelavam Deus, mas vocês me seguem por causa do pão, vocês me seguem por causa dos peixes que vocês comeram e que fartaram o corpo de vocês. Jesus está percebendo que o fato daqueles homens estarem o buscando não tinha a ver com adoração, não tinha a ver com louvor, não tinha a ver com reconhecimento de que Jesus era o Cristo, o Messias enviado. Entretanto, tinha a ver com uma satisfação terrena, com algo que alimenta o coração, com a perspectiva já da teologia da prosperidade. Olha, eu tinha aqui um pão e um peixe, e agora eu tenho aqui 10 pães e 10 peixes. Eu tinha aqui um carro, agora eu tenho 3. Eu tinha aqui uma casa, agora eu tenho 2. Eu tinha um casamento falido, e agora o meu casamento vai bem, porque eu comecei a andar com Jesus. Irmãos, ainda que Deus seja abençoador, ainda que Deus tenha prazer em nos abençoar, Jesus percebe muito bem a motivação do coração dessas pessoas. Essas pessoas não estavam ali essencialmente buscando a Deus, mas elas estavam ali muito mais percebendo aquilo que Deus poderia dar a elas por meio de Jesus. Não era muito diferente aqui dos tempos de Josias. Era apenas uma compensação em termos de eu estou perdendo um ídolo, estou colocando outro no lugar. A identidade desse povo não estava sendo compreendida em Deus, porém esse povo continuava seguindo numa perspectiva idólatra no seu coração. Os ídolos do lar, eles foram quebrados. Os ídolos do templo, eles foram quebrados. Mas aquele povo ainda nutria no seu coração uma perspectiva completamente idólatra no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Não era Deus na essência, não era apego a Deus, não era amor a Deus, não era porque o coração se enterneceu do Senhor, não era porque havia uma humilhação sincera no coração, fruto de uma conversão genuína ao Senhor. Mas era apenas movimento, era apenas multidão. Era apenas gente que entrava e que saía, era gente até que participava, mas não havia no coração devoção sincera ao Senhor,
não havia no coração busca ao Senhor, não havia no coração o mesmo zelo pela palavra de Deus que tomou conta do coração de Josias. E o que Deus diz aqui é que mesmo com todo esse movimento, a sua ira, versículos 26 e 27, a sua ira, ela ardia contra Judá, contra todas as provocações que o tinham irritado. Jeremias é um dos profetas que profetizam nessa época. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 7, os irmãos verão de forma muito clara como que esses movimentos não impressionavam nem enganavam ao Senhor. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 15, perceba o que é que Deus está vendo no coração daquele povo. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizei: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da sua maldade, a maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Silo. Levar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Se você ler aí depois em casa, como lição de casa, a partir do versículo 16, você vai perceber que mesmo que Jeremias intercedesse a Deus pelo povo, Deus não ouviria a oração de Jeremias. Jeremias sofre muito por causa disso, porque a expectativa no coração de Jeremias era que o povo se arrependesse. Entretanto, no versículo 21, Deus continua a falar ao povo dizendo, versículo 21 agora do capítulo 7, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada eu os enviei, mas não me destes ouvido, nem me atendeste, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras,
mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade e foi eliminada da sua boca. Esta era a situação do coração daquele povo. Porquanto Deus levantasse os seus profetas desde de madrugada para pregar a sua palavra, aquele povo continuava com o coração duro, seguindo os seus próprios conselhos. E lá no capítulo 17, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, vai dizer que enganoso é o coração do homem, é desesperadamente corrupto, coração maligno, coração que tem maus conselhos, que anda para trás e não para adiante, coração que retrocede, coração idólatra, coração que de alguma forma olha para as perspectivas que o mundo olha, como sendo uma perspectiva redentiva, e não é. Coração que de repente olha para relacionamentos. Sávio falou aqui sobre a questão da medicina se tornar um ídolo, do trabalho muitas vezes se tornar um ídolo. Esse é o caminho do coração enganoso. Esse é o caminho do coração corrupto, que não se apoia em Deus, mas que busca de alguma forma os seus próprios conselhos, os seus próprios caminhos. Tiago, na sua carta, diz que ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque cada um é tentado por sua própria cobiça, e essa atrai e seduz o coração, torna lícito aquilo que não é lícito, justifica aquilo que é abominável diante do Senhor, e anda após morte, porque o pecado, uma vez consumado, gera morte. E porque há tanta frieza nos nossos dias, e porque há tanta apatia nos nossos dias, e porque não há fervor nos nossos dias, porque não há manifestações do Espírito de Deus nos nossos dias, porque corações estão cheios de si, corações estão cheios de idolatria, corações estão cheios dos seus próprios caminhos, mas não buscam se encher do Senhor. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu creio, irmãos, que mesmo que o vinho não seja hoje um problema para nós, ou talvez para muitos de nós, mas outros ídolos têm enchido o nosso coração. A nossa geração é uma geração extremamente hedonista. Nós olhamos as propagandas, as conversas, nós olhamos as postagens, aquilo que está no coração das pessoas, olha, não importa o que vai acontecer, o que eu quero é ser feliz, não importa o que eu tenho que fazer, o que importa é que eu vou ser feliz, o que importa são aqueles alvos que eu tenho, e eu vou fazer o que for preciso para conseguir aquilo que eu vejo como alvo, como uma perspectiva para a minha vida. Não seguem o conselho do Senhor. O Senhor Jesus, quando trata sobre integridade no Sermão da Montanha, Ele encerra o Sermão da Montanha dizendo exatamente isso: aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é alguém que é insensato, é um construtor insensato que resolve edificar a sua vida, ou a sua casa, o lugar da habitação sobre a areia, e aí quando vem o vento, quando as tempestades sopram, quando os rios dão contra aquela construção, ela cai, porque não há firmeza, porque não há como resistir. Entretanto, aqueles que ouvem a palavra e põem em prática, são comparados a um construtor que é prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando as tempestades vêm, ela permanece, porque ela está edificada sobre aquilo que ouve do Senhor, e sobre aquilo que vive com o Senhor. O povo aqui estava debaixo de um juízo de Deus. A disciplina estava sendo anunciada, e aquele povo continuava olhando com o coração ensimesmado, cheio de idolatria, e com uma completa descrença naquilo que Deus estava falando. Deus levantava seus profetas, e eles aqui nesse tempo já profetizavam o cativeiro que viria, a disciplina do Senhor, mas o povo não se arrependia. Viviam como se a vida aqui, que a esperança era o aqui e agora, como se todas as respostas ou tudo aquilo que o coração precisasse estivesse nesse tempo, ou no tempo deles, ou até no nosso tempo, como se os sistemas, como se as empresas, como se os governos, como se os relacionamentos, como se projetos sociais,
como se projetos econômicos pudessem, de alguma forma, dar resposta aos anseios do meu coração. Isso é um dos lados da moeda. Essa era a caminhada do povo. Mas, por outro lado, Deus fala aqui, irmãos, algo que tocou muito meu coração quando li. Quando nós olhamos o versículo 25, nós vemos agora como Deus interpreta o coração de Josias. Como Deus vê o coração de Josias. Olhe comigo o versículo 25 mais uma vez. Antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante. Essa semana eu estava conversando com o Sábio e disse assim, nem Davi. Davi é comparado na palavra de Deus como um homem, é dito pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração. E o que Deus está declarando aqui sobre Josias é que antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro rei igual. Toda aquela fidelidade de Josias, toda aquela faxina que Josias fez, não era simplesmente, irmãos, um ato religioso. Não era simplesmente legalismo. Não era isso. Josias estava buscando a Deus e se converteu a Deus de todo o seu coração. Eu lembro de um casamento que Mano uma vez fez, há muito tempo atrás, e Mano olhou naquele momento para os noivos e fez assim: você prometeria ser fiel a ele 99% do seu tempo? Não sei nem se Mano lembra disso. Você promete ser fiel 99%. Sabe, irmãos, naquele momento eu fiquei pensando nisso, porque para quem está estabelecendo uma aliança com uma pessoa nesse momento, talvez para quem está votando 99%, para aquele que está prometendo isso, seja muita coisa. Mas para aquele que está do outro lado da aliança, que está olhando assim, para esse 1% que falta, aquilo ali é um gigante. Qualquer atrasozinho, aquele 1% vai bater a porta dizendo assim: olha eu aqui, cadê ela, cadê ele que não chegou ainda? Qualquer palavra meio estranha, qualquer reação meio estranho, meio encoberto, aquele 1% vai bater a porta dizendo assim: olha, tem alguma coisa de errado aí, você não está percebendo. Aquele 1% vai ser como aquela muriçoquinha o tempo todo, em noite que falta energia, rondando o ouvido da gente, aquele zumbidozinho triste. E a gente olha assim e diz assim: meu Deus, como isso incomoda. Eu penso que é esse 1%. Quando Deus olha para o coração de Josias, Deus percebe de todo o seu coração. Era um compromisso sério. Era um compromisso radical com o Senhor. Josias não estava brincando de buscar a Deus. Estava esse ano conversando com o pessoal da equipe lá na temporada, em janeiro. Eu estava dizendo assim: rapaz, a minha primeira temporada que eu trabalhei foi em 2003. Faz muito tempo. E tanto eu, como muita gente, em tempos de temporada, ou de retiros, ou até mesmo em cultos, eu já via vindo à frente, chegando até aqui à frente, chorando muitas vezes. A gente percebia sinceridade naquilo, mas parece que é como Oséias fala no capítulo 6 do seu livro: o seu amor é como um orvalho da manhã que cedo passa. Porque é aquilo que impactou de forma tão forte o coração. Quando a gente desce do acampamento, ou quando a gente volta de um retiro, ou quando a gente sai do templo aqui, parece que aquelas coisas perdem o significado. É como se nós vivêssemos uma espécie de dualismo. Duas identidades brigando dentro de nós.
aquilo que eu sou quando eu estou junto com os meus irmãos, quando eu estou no ministério, quando eu estou no acampamento, e ali de repente ouço alguma coisa que mexe comigo, e aquilo que eu sou quando eu saio daqui. Eu já vi muita gente dizer assim: essa roupa não se usa na igreja, isso é para usar lá fora. Eu já vi muita gente dizer assim: não, mas a igreja não pode ser assim. Mas isso aí lá fora cabe. Não existe esse dualismo, irmãos. É como se fôssemos partidos, 50% para um lado e 50% para o outro. Tiago diz que isso é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, porque não há constância nem de um lado, nem há constância do outro. Jesus, falando sobre isso, ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou você é quente ou você é frio. Ao morno eu vomito. Você percebe que nessa caminhada com Jesus, não existe essa associação, essa síntese. Seguindo o plano dialético, né? Tem aqui a vida com Deus, tem aqui a proposta do mundo, vamos fazer aqui uma síntese. Vamos tentar adequar as duas coisas aqui a uma caminhada. Irmão Josias, ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração. É claro que nós somos salvos por uma ação do Espírito de Deus no nosso coração. E a palavra converter-se aqui não é que Josias foi à frente, levantou a mão e disse assim: agora eu quero andar com Deus. Mas essa ação de Deus no coração de Josias gerou uma mudança de rumo na vida de Josias que foi radical. Josias não percebia mais na sua caminhada ou na dinâmica da sua vida qualquer espaço para qualquer outra proposta ou para qualquer outro caminho que não fosse aquilo que era proposta de Deus para ele. Josias não olhava para o seu casamento, ele não olhava para os seus negócios, para o reino ou para qualquer outro campo de atuação dele como sendo: ali é vida com Deus, aqui é a minha vida, porque aqui todo mundo faz assim, e se eu não fizer assim, o meu reino aqui vai cair. É muito bom isso aí que está sendo falado, mas vá lá para dentro da minha empresa, vá tentar ser fiel pagando os impostos, para você ver se tem como manter. Irmãos, quem disse que Deus nos chamou para sermos ricos? Tendo o que comer, com o que se vestir, estejais satisfeitos. Mas nós olhamos para as coisas desse mundo como o mundo olha. Nós ansiamos, desejamos pelas coisas do mundo como o mundo anseia. E tomamos os mesmos caminhos. Eu vejo alguns pastores que se levantam aí na mídia para elogiar determinados que surgem aí no meio como propostas evangélicas de mudança para o país, e estão lá como senadores, como isso, como aquilo outro, e muitas vezes vão para a TV, olha isso, é fulano de tal, e daqui a pouco estão lutando contra, dizendo assim: não, eu não disse bem isso aí, olha, não é bem assim. Porque quando se tem o poder nas mãos, a corrupção parece que toma conta do coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, foi convidado para ir aí para um determinado evento, e chegou lá nesse evento, ele conhecia aquela pessoa que estava fazendo lá aquele evento antes. E aí aquela pessoa se tornou um grande político hoje. E aí fez assim: olha só as fotos da fazenda dessa pessoa. Rapaz, era literalmente um castelo. Não, aquela ali são casas para os hóspedes. Um paisagismo, coisa de outro mundo. Árvores que foram importadas da Itália, não sei de onde, que tinha que ser colocada ali daquele jeito. E eu fico pensando, irmãos, que salário é esse? Que salário é esse? Quantas empresas nos nossos dias? Quantos profissionais liberais nos nossos dias? A gente olha assim: que salário é esse? É certo que existem pessoas que poupam, que trabalham licitamente, políticos que são
políticos de direito, homens de bem, mulheres de bem que estão lá, servindo a Deus de fato. Mas, irmãos, às vezes não bate a coisa. É demais. Mas entram nos templos, enchem os templos, levantam as mãos. A mentira que toma conta do coração, o adultério, o jeitinho no trânsito, a falta de disciplina com os filhos. Irmãos, Deus estava olhando para aquela nação e estava vendo tudo isso. Como eles tratavam a viúva, o órfão. Mas Deus estava muito certo de que todo aquele movimento miserável, corrompido, não era apenas fruto, ou não era apenas o comportamento, mas era um coração que não se converteu. Enquanto que Josias se converteu ao Senhor de todo o seu coração. De modo que Deus olha para Josias assim: antes dele nunca houve um rei assim, nem depois dele houve um rei assim também. De todo o coração, toda a sua alma, de todas as suas forças. Eu lembro que já falei aqui em outra oportunidade sobre como Paulo trata essa questão. Na primeira carta aos Coríntios ele chega a dizer: eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Ele está olhando ali para como os atletas se preparam para uma prova. Hebreus, no capítulo 12, o cenário é o mesmo. Pessoas que estão correndo a carreira da vida cristã. E o chamado lá de Hebreus, do autor aos Hebreus, é: olhe para Jesus. Ele é o modelo, mas ele também é aquele que vai estar lá na linha de chegada. Observe a arquibancada, as nuvens de testemunha, o tempo todo eles estão olhando, dizendo assim: vale a pena viver pela fé, continue a correr, olhe para ele, não desista. E você olha e tem lá aquela nuvem de testemunhas que o autor aos Hebreus fala, homens dos quais o mundo não era digno. Eles estão lá na arquibancada, testemunhando para mim e para você, que nós não somos cidadãos desse mundo, irmãos, que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo, que a nossa pátria, que a nossa verdadeira casa está sendo preparada pelo Senhor Jesus, que não são edificações humanas, onde traça e ferrugem corrompem, onde ladrões escavam e roubam, que não é simplesmente uma perspectiva existencialista ou humanista, que o mundo não gira em torno daquilo que eu sou, daquilo que eu acho que eu sou, daquilo que eu quero, mas que existe um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Existe um Deus que reina soberanamente e que tem todas as coisas nas suas mãos, que não perde o controle da história. Josias então compreende que é de todas as suas forças que ele tem que buscar o Senhor. Ele conhece a esse Deus de verdade, e ele empreende essa busca a Deus. Não é apenas um projeto passageiro de uma temporada ou de um retiro, ou não é uma busca a Deus apenas no momento de culto, mas ele compreende e ele percebe que tem que ser de todas as suas forças, e essas forças muitas vezes serão usadas contra o nosso próprio coração, porque o nosso coração parece ser o nosso maior inimigo, que se levanta contra nós, para dizer assim: olha, você está cansado demais, agora não, você precisa de outra diversão, você precisa espairecer, você precisa de outra coisa, de repente um outro prazer, um outro amor, alguma outra perspectiva. E essa força muitas vezes vai ser contra essa luta do coração, contra essa falsa identidade que tenta tomar conta de nós. E nós vamos precisar olhar para Deus e dizer assim: Senhor, olha, me fortalece, Deus. Eu quero te buscar, eu quero depender do Senhor. Deus, o Senhor já conquistou para mim na cruz a minha identidade. Deus, o Senhor é manancial de águas vivas, o Senhor não é ribeiro ilusório.
O Senhor não é cisterna rachada que não retém água. Renove em mim o primeiro amor, renove em mim essa esperança no Senhor, renove em mim a busca de joelhos, renove em mim o trancar a porta do quarto, se fechar para buscar o Senhor, renove em mim essa perspectiva de caminhada, que não é simplesmente um legalismo ou uma vida religiosa, mas é uma busca de todo o coração, que compreende as forças, o vigor, a expectativa no Senhor. Irmãos, como precisamos empreender essa busca, como precisamos disso, como eu preciso fazer isso na minha vida, como eu preciso fazer isso na minha casa, como eu preciso fazer isso com os meus filhos. Irmãos, como nós precisamos disso. Nós cantamos aqui: não posso mais viver para mim mesmo. Jesus, quando fala sobre isso, Jesus diz assim: olha, aquele que quiser me acompanhar, a si mesmo se negue. Negar-se a si mesmo é muito mais do que simplesmente dizer não a algumas coisas. Mas negar-se a si mesmo tem a ver com toda a minha perspectiva, o movimento do meu coração de tentar se justificar pela força do braço, ou de tentar se estabelecer pela força do braço. É buscar forças em Deus, é buscar a Deus, é empreender o coração para Deus. E isso é todos os dias, tomar a cruz e seguir a Jesus, todos os dias. O livro de Josias, ou esse trecho do livro de Reis, termina falando sobre a morte de Josias. Talvez para muitos seja um final triste. Nossa, Josias morreu dessa forma. Mas se você olhar o capítulo 22, versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 22 do segundo livro dos Reis, você vai perceber que o que aconteceu com Josias foi a concretização de uma promessa que Deus fez a ele. O povo seria levado para o cativeiro para ser disciplinado por Deus lá, 70 anos na Babilônia. Mas se você olhar o versículo 19 e o versículo 20, diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que te falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Deus estava guardando Josias de todo aquele mal que estava para vir sobre o povo. A forma como Josias morre era o de menos nesse sentido. Josias vai para uma batalha que não era dele, e ele morre nessa batalha. Mas estava se cumprindo na vida de Josias uma promessa graciosa de Deus: em paz tu serás recolhido aos teus pais. Em paz. Ainda que em meio a uma batalha, porém em paz. Porque não depende das circunstâncias, mas depende desse coração que ama, que se devota a Deus de todo o coração. Encontra a verdadeira paz e morre em paz, mesmo em meio às batalhas, às circunstâncias mais adversas, porque está em Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, sabemos que não somos nada diante do Senhor, Pai. Que as nossas melhores obras, na tentativa de uma justificação pessoal, são consideradas pelo Senhor como trapo de imundícia. Entretanto, Pai, se tivermos de fato algum dia um encontro genuíno com o Senhor,
se habita em nós o Teu Espírito, Pai. Senhor, se necessário for, sermos disciplinados, Pai, para abrirmos mão da idolatria, para abrirmos mão, Senhor, de qualquer perspectiva de caminhada segundo o coração, segundo as cadeias, as prisões desse mundo, Senhor. Nos disciplina, Pai. Nos quebra, Senhor. Nos leva para o cativeiro, Pai. Mas, Senhor, por outro lado, vemos a vida de Josias, Pai, que passou a buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Homem que andou com o Senhor, que levava o Senhor a sério, Pai. Porque de fato tinha um coração que amava ao Senhor, prezava por Tua palavra. Senhor, se o nosso coração, Pai, decide Te buscar assim, e caminha assim contigo, Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Senhor, dá-nos um novo gosto pela vida, Pai. Enche-nos, Pai, das coisas que enchem o Teu coração. Faz-nos abominar aquilo que é abominação diante dos Teus olhos, Pai, mas por amor ao Senhor, por relacionamento com o Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai, o desejo do nosso coração é o que o Senhor nos avive, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos vença, Pai. E nós Te oramos e Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.